Vamos começar com uma das ideias mais provocadoras e, olha, até meio malucas da filosofia do século XX. Veio de um pensador romeno chamado Konstantin Neuka. A premissa dele é um soco no estômago das nossas certezas. E se a própria perfeição tivesse um defeito? E se a estivesse doente? Pois é, essa é a pergunta que vai ser nosso guia hoje. E só para deixar claro, isso aqui não é uma discussão de teologia, tá? É um diagnóstico filosófico, uma tentativa de entender a natureza do ser, da realidade e sim, até do divino. Vamos ver como essa ideia maluca se sustenta. Ok, para entender como um filósofo pode sequer pensar em diagnosticar Deus, a gente precisa primeiro conhecer as ferramentas dele. O Neuka criou uma espécie de gramática da realidade, um modelo para entender como as coisas funcionam. E esse modelo se baseia em 3 elementos principais. O primeiro elemento é o geral, que ele chama de G. Pensa nisso como a ideia pura, sabe? A lei universal, o conceito abstrato. É tipo a planta de um prédio antes de ele existir. É o horizonte de tudo que é possível. Em termos teológicos, seria o Pai, o absoluto. O segundo elemento é o individual, ou I. E esse é justamente o contrário. É a coisa concreta, palpável, o momento presente, o aqui e agora. É o tijolo que constrói o prédio. É a nossa âncora na realidade. Sem o individual, o geral seria só um fantasma, uma ideia vazia. E fazendo a ponte entre os dois, a gente tem as determinações, ou D. Pensa nelas como o cimento, a ação. São os atributos, os fenômenos que fazem a ideia se tornar realidade e que permitem a realidade se expressar. É o que conecta a planta baixa ao tijolo. E é aqui que a mágica acontece. Para Neuka, a saúde do ser é justamente esse ciclo, essa dança constante. O geral, a ideia, buscando se tornar real, e o individual, a coisa concreta, buscando um sentido maior, uma ideia. Qualquer doença, como a gente vai ver, nada mais é do que um bloqueio nesse fluxo. E com essa ferramenta na mão, Neuka não se contentou em analisar só uma coisinha, não. Ele usou isso para diagnosticar a cultura humana inteira, catalogando 6 doenças espirituais. E o mais doido é que, para ele, são exatamente essas doenças que movem a história, que geram a criatividade. Dá uma olhada nessa tabela. É basicamente o seguinte: cada doença é um tipo de curto-circuito nesse ciclo. Ou acontece por uma carência, ou seja, falta um dos elementos, ou por uma recusa, quando a gente conscientemente rejeita um deles. E para a gente resolver o nosso mistério de hoje, vamos focar em uma delas em especial, a todetita. Muito bem, agora que a gente entendeu a lógica do Neuka, estamos prontos. É hora de voltar para a nossa pergunta inicial e usar essas ferramentas para finalmente diagnosticar o divino. E o Neuka não fica em cima do muro, não. Ele afirma na lata, como a gente vê aqui, o divino sofre. Ele diz que a consciência religiosa sempre intuiu isso, sabe? Sentiu uma espécie de dor ao pensar na perfeição de Deus. A dor de não ver essa perfeição se manifestar concretamente em nada. E essa doença tem nome: todetita. Vem da expressão grega todeti, que quer dizer algo como isto aqui. É a doença da perfeição abstrata. É o sofrimento de um universal que não consegue se ancorar numa realidade concreta. Pensa num Deus que é tudo em geral, mas não é nada em particular. Esse slide aqui ilustra o problema de um jeito genial. De um lado, a gente tem Deus Pai, o geral puro, sofrendo de todetita. Do outro, Jesus, o homem, o indivíduo concreto que faltava. A perfeição do divino, segundo Neuka, era uma espécie de crise de identidade. Bom, se existe uma doença, tem que existir uma cura. E para o Neuka, a solução para a crise existencial de Deus não é nenhum mistério teológico. É quase uma terapia ontológica, que ele chama de encarnação. E essa é talvez a virada de chave mais radical da ideia dele. A encarnação não teria sido um presente de Deus para a humanidade. Teria sido um presente que o divino deu a si mesmo. Era o único jeito dele sair do que Neuka chama de o nada e a falta de identidade da perfeição. Então, o ponto central é esse: Jesus é a cura. Ele é o termo que faltava. Ele fornece o individual, o I, que o geral, o G, precisava desesperadamente para se completar, para se tornar real e finalmente fechar o ciclo do ser. Mas essa história toda não termina em Deus. A parte mais fascinante é como Neuka usa essa análise toda como um espelho. Um espelho para a gente se enxergar, para diagnosticar a nossa própria condição aqui e agora.
E o paralelo é simplesmente impressionante. Enquanto Deus sofria de todetita, ou seja, uma teoria sem realidade, um geral sem indivíduo, a nossa civilização moderna sofre da doença oposta, a acatólia, a recusa do geral. A gente vive num mundo de fatos, de indivíduos, de técnicas, mas com uma carência profunda de sentido, de um universal que conecte tudo isso. Só que, e aqui vem o pulo do gato, ser doente, para Noika, não é necessariamente algo ruim. Ele via nessas falhas, nessas incompletudes, o grande motor da história, da criatividade, da cultura. A nossa fragilidade é, no fundo, a nossa maior grandeza. Isso tudo deixa a gente com a última provocação. Se até a perfeição precisou se tornar imperfeita para poder ser real, talvez a nossa própria imperfeição não seja uma falha. Talvez seja justamente ela que nos torna capazes de buscar, de criar, de dar sentido ao mundo. Fica aí a reflexão.